Medalha no Brasil não vale mais nada. Qual é a medalha hoje que você pode botar no peito no Brasil? É ser perseguido. Se o sistema não está violentamente contra você, ou é porque você é útil, ou porque você é irrelevante. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Assim, né, uma coincidência, esse processo da CVM surgiu magicamente anos depois da minha saída, inclusive depois do prazo de prescrição. E aí, na mesma sessão, não sei se vocês se lembram disso, na mesma sessão em que a CVM me deu uma multa multimilionária, isso tem agora, foi ano passado. Lembrando que eu saí do empreendimento em 2015. Na mesma sessão, a CVM absolveu o CEO das Americanas. A empresa do maior rombo contábil da história do varejo brasileiro. O Paulo Figueiredo, uma multa multimilionária. Mesmo tendo sido inocentado totalmente para a CVM, para lojas americanas. A única vantagem para mim é que papel escrito pela CVM e pela tia Maricota, para mim, tem exatamente o mesmo valor. Eu não estou sujeito à CVM. Eu não sou agente imobiliário. Eu quero que a CVM se foda. Não posso explicar de forma mais evidente o meu desprezo por uma autoridade de valores imobiliários do Brasil. Não posso, não tenho como expressar. Não faz nenhuma diferença uma condenação da CVM na minha vida. Meus advogados estão lá cuidando do assunto, a discussão jurídica nem começou, tem muita água para rolar, mas eu já falei para eles, eu nem acompanho o processo. Eu sei que mais cedo ou mais tarde o Brasil muda, daqui a pouco vai ser tudo anulado de novo. E no Brasil, a sua virtude é medida pelo grau de perseguição que você sofre, eu já falei isso. Isso vale mais, me deram uma placa bonita, lá eu trouxe aqui para vocês, me deram medalha. Outro dia eu estava vendo, quem que era? O cara do PT recebendo uma medalha lá da Marinha. Medalha no Brasil não vale mais nada. Qual é a medalha hoje que você pode botar no peito no Brasil? É ser perseguido. Se o sistema não está violentamente contra você, ou é porque você é útil, ou porque você é irrelevante. Mas não bastou essa ação. Como eles estavam falando de uma fraude nos Estados Unidos. A imprensa foi lá e requentou a outra história. A história do Getter. Essa é uma história da agência pública que tentaram usar contra mim no ano passado, há um ano atrás. Naquela ocasião, então, só para vocês entenderem, né? A notícia é uma notícia de 11 meses e meio atrás. Naquela ocasião, inclusive, a manchete era mais sensacionalista. Justiça dos Estados Unidos liga Paulo Figueiredo à esquema de fraude bilionário. Já que trouxeram de novo essa história, vamos falar sobre ela também. E eu gosto de fazer isso só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Eu gosto de fazer isso em respeito a você que me assiste, você que me apoia, você meu patrono, você que está aqui me assistindo, você que tem um interesse legítimo nesse assunto. Caso contrário, eu não falaria nem um minuto sequer sobre isso. Primeiro, porque é irrelevante para mim o que as pessoas pensam de mim. Segundo, porque não adianta. Isso não é uma busca real dos fatos pela imprensa. Isso é uma campanha de difamação. E se você acha que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, você imaginar que a imprensa vai te tratar com justiça e seriedade, você seria maluco, eu teria que ser internado. Então, em respeito à minha audiência, vamos lá. Nesse caso do Getter, a primeira parte mais importante que o imbecil do Megali, eu acho que é o Megali, eles não entenderam. Não há uma ação criminal nesse caso. A ação é uma questão civil. Não existe nenhuma acusação de fraude contra mim. Não existe nenhuma acusação de fraude com o Jason Miller, contra o Jason Miller. Nenhuma. Jason Miller está saindo na imprensa que ele vai voltar a ser, inclusive, empregado da Casa Branca. Ele já é hoje do Trump, mas dizem que vai ser da Casa Branca. Então não há nada criminal. Quem sugere o contrário, igual esse imbecil, não entende o básico de como funciona a justiça americana. Ou então, melhor do que isso, aposta que você não vai entender. Os fatos que sempre foram públicos e notórios. O Getter, vocês lembram do Getter,
uma rede social americana focada em liberdade de expressão, cujo CEO, não era o dono, era o CEO, era o Jason Miller, me contratou em 2021 para uma consultoria de estratégia de comunicação no Brasil. Os caras queriam entrar no Brasil, achavam que o Brasil era um mercado relevante, eles precisavam de penetração junto à direita, eu sou um empresário, comunicador de algum sucesso, com relevância na direita, então uma empresa de comunicação contratar alguém que tem especialização de business na Harvard Business School, para fazer uma consultoria de comunicação, não me parece nada esquisito. E esse aqui é o escândalo. Modéstia à parte, de novo, cara, as pessoas podem falar o que elas quiserem, até você pode procurar as pessoas que me odeiam. Elas falam assim, cara, Paulo Figueiredo é um escroto, é um extremista, não sei o quê, mas ele é muito inteligente. Modéstia à parte, eu sou mais do que inteligente, sou muito competente. Uma coisa que falta no bolsonarismo, que eu tenho de sobra, é a capacidade de transformar coisas em realidade. E eu transformei o Brasil no segundo maior mercado do Getter. No segundo maior mercado do mundo do Getter. Quando eu encerrei a consultoria no fim de 2021, não era só o segundo maior mercado, era o mercado que mais crescia. O Brasil crescia mais rápido que os Estados Unidos no Getter. E vocês lembram, muitos de vocês, digam aí no chat se vocês tinham conta no Getter ou não, mas o Getter chegou a ser muito popular na direita brasileira. Foi patrocinador da Oeste. Paulo Figueiredo, você tem implicância com a Oeste. A empresa que eu representava fez um belo de uma campanha de anúncio na Oeste. Fez uma bela de uma campanha de anúncio na Jovem Pan. Quem fez essas campanhas de anúncio, acreditem. Então, antes da doidinha lá dizer, você tem implicância com a Oeste, eu já levei rios de dinheiro para a Oeste, com anúncio. A estratégia, o trabalho, os relatórios, tá tudo detalhado nesse processo. Puta de um trabalho de consultoria, de gente grande, minha e do meu time, que, é time de gente espetacular, time de gente, Stanford, time de gente de primeira linha. E o que aconteceu depois? Anos depois, a minha consultoria lá durou 5 meses. Anos depois, e eu vou dizer para vocês, nunca disse isso. Sabe por que eu não renovei? Eles queriam renovar comigo. E eu virei e falei assim, não vou renovar. Por quê? Porque ser representante de rede social gera um risco criminal muito grande. E eu quero que vocês paguem um criminalista para mim se eu for acusado de alguma coisa por ser representante do Getter. Aí a gente chegou numa negociação, eles queriam um determinado limite, eu não me lembro quanto era que eles queriam, acho que era $100 mil na época. Eu falei, isso não tem a menor condição, porque eu não sei quanto custar o criminalista. O que aconteceu? O Jason Miller foi detido no aeroporto. Anos depois, o representante comercial do X recebeu mandado de prisão, ou seja, eu estava coberto de razão. Aí a gente optou por não renovar. Eu continuei, obviamente, amigo do Jason, vocês sabem que encontro o Jason o tempo inteiro. E aí o que aconteceu anos depois? Anos depois, veio o X, o Elon Musk comprou o X, o Getter perdeu a razão de ser, né? Veio, não sei o que fim levou do Getter, mas aí descobriu-se que um investidor do Getter, que era um chinesinho, Miles Guo, dissidente do Partido Comunista Chinês, eu nunca vi mais gordo na minha vida, ele teria sido acusado de fraude nos Estados Unidos. Este sim foi acusado de fraude, não eu. Nunca fui acusado de fraude nos Estados Unidos. Podem buscar, se vocês buscarem na internet, vocês vão achar. Os credores deste chinesinho acusado de fraude entraram com ações cíveis, repito, ações cíveis e não criminais, do que se chama de clawback. Clawback é meio que você agarra e pega de volta, para tentar recuperar dinheiro das empresas em que ele tinha investido. E aí, os caras entraram com 260 ações, centenas de pessoas e empresas que receberam pagamentos legítimos. Só para dar um exemplo para vocês. Quem está comigo no mesmo caso é a Apple, porque vendeu o computador pro cara. O Facebook vendeu anúncio. A Fox News vendeu anúncio. A FedEx prestou serviço de logística. Escritórios de advocacia que prestaram serviço jurídico. Concessionária de carro. Vários funcionários. E o próprio Jason Miller está no mesmo processo. Euzinho, sou um coitadinho que prestou um serviço, fui pago por ele como mando figurino.
e prestei o serviço. Tudo documentado. Agora, quem em sã consciência vai acreditar que todos esses caras, inclusive o Tim Cook, o Mark Zuckerberg, todos esses caras estavam num esquema de fraude com um investidor chinês? Essa discussão não é nem minha, é de uma das minhas empresas. Com a justiça, com esses caras, segue na justiça americana. Agora, eu não teve que devolver $700 mil reais, que é $140 mil, que não é porra nenhuma aqui nos Estados Unidos. Tive que devolver merda nenhuma, nunca devolvi um centavo. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.